Olá, eu me chamo Alice Kepp e junto com a Eduarda Floripo, vamos apresentar o segundo trabalho de Algoritmos e Estrutura de Dados 2. As velas se erguem novamente. Prof. Marcelo Corren, 5 de 2025. Esse trabalho aborda a otimização de rotas entre portos dispostos em um mapa bidimensional. O objetivo é encontrar o menor caminho que começa em um porto inicial, visita os demais portos numerados de 1 a 9, quando eles existirem, e retorna ao ponto de partida, respeitando os custos de movimentação e obstáculos. O desafio, ele está no custo da variável. Cada passo tem custo base 1, mas mudança de direção triplica esse custo. Obstáculos representados por asteriscos, eles impedem o avanço e os portos inacessíveis devem ser ignorados. A solução transforma o mapa em um grafo, onde cada célula é um nó e os movimentos são arestas. Um Dijkstra modificado calcula o menor caminho entre pares de portos, penalizando mudanças de direção. O algoritmo considera também a direção de chegada em cada nó para calcular trajetos mais eficientes. A rota final é construída passo a passo entre os portos, com retorno ao ponto inicial. Por fim, os resultados são avaliados quanto ao custo total de combustível, a acessibilidade dos portos e a complexidade computacional da abordagem. A solução adotada para este trabalho foi organizada em duas camadas. A primeira, responsável pelo cálculo das rotas, está encapsulada na classe Viking Solver, e a segunda, voltada para a exibição gráfica, na classe Viking Roads. No Viking Solver, nós modelamos o mapa como uma matriz bidimensional, em que cada célula representa água navegável ou obstáculo, e mantemos um vetor de posições de portos que associa cada identificador às suas coordenadas no grid. Ao chamarmos o método Solve for Route, somos levados a percorrer todos os portos em ordem crescente e retornar ao ponto de partida, reunindo em uma lista de trechos as rotas mínimas e o custo de combustível correspondente. Cada trecho individual é obtido pela função shortest que tem como parâmetro origem e destino, que implementa um Dijkstra adaptado, que em vez de considerar apenas as posições linha e coluna, estende o estado para incluir a direção de chegada a cada célula, norte, sul, leste ou oeste, usando três matrizes, em três dimensões, dist, prevPoint e prevdir, para registrar respectivamente o menor custo acumulado, o ponto anterior e a direção anterior. Essa abordagem nos permite atribuir custos unitário aos movimentos em linha reta e uma penalidade extra. Sempre que o navio faz curva, reproduzimos a regra de curva vale 3 do enunciado. À medida que extraímos o estado de menor custo de uma fila de prioridade e descartamos revisitas mais caras, o algoritmo termina quando alcançamos o destino. Basta então escolher entre 4 direções possíveis, a que apresentou o menor custo final, e remontar todo o caminho por meio dos ponteiros armazenados. Concluída a etapa de cálculo, o solver retorna um objeto que reúne não apenas a sequência completa de pontos a percorrer, e também o custo total de combustível, mas também uma lista de portos que não puderam ser alcançados e os resultados de cada segmento individual. Na camada da apresentação, a classe Viking Roads herda de JFrame para criar uma janela swing personalizada. Ao inicializar o frame, criamos um Hold Panel dentro de um JScroll Panel, o que garante rolagem automática sempre que o mapa for maior que a área visível. Definimos cada célula do grid com tamanho fixo de 7 pixels, calculando a dimensão total do painel como o produto do número de linhas e colunas pelo tamanho da célula, de modo que a renderização se mantenha uniforme e responsiva, mesmo em mapas extensos. Dentro do método Path Component do Hold Panel, primeiro pintamos cada célula em azul claro ou cinza escuro, conforme navegável ou não, e sobrepomos linhas pretas finas para destacar o grid ortogonal. Em seguida, desenhamos todos os portos em amarelo, centralizando o número de cada um com um fundinho negrito, e finalmente traçamos o trecho atual com uma linha vermelha mais grossa, conectando o centro das células na ordem correta. Para permitir a exploração passo a passo das rotas, disponibilizamos botões anterior e próximo, que atualizam o segmento exibido, e também um JLabel com informações detalhadas sobre o índice do trecho, o combustível consumido naquele trecho e o total acumulado, e se houver, os portos não visitados. A escolha do grid simplifica ao máximo o manuseio de vizinhanças e obstáculos, pois qualquer célula bloqueada é neutralmente ignorada na expansão dos estados, e o Dijkstra adaptado assegura, por meio de pesos positivos e estados estendidos, que a penalidade por curva seja considerada de forma mais precisa. A execução do fluxograma começa no instante em que você inicia a aplicação. A primeira providência é criar uma instância de Viking Solver, a classe que encapsula toda a lógica de roteamento. No construtor do solver, carregamos a matriz do mapa, um vetor bidimensional de caracteres, chamado grelha, interpretando cada caractere como água navegável ou obstáculo, e preenchemos um vetor de coordenadas de portos, vetor bidimensional de inteiros chamado pós-portos, associando cada número de porto à sua posição exata no grid. Em seguida, chamamos o método SolveFullRoute. Ele itera pela sequência de portos, do 1 até o último e volta ao ponto de partida. E para cada par, origem ou destino, invoca Shortest Path, origem e destino.
Esse método implementa o Dijkstra adaptado. Logo que ele começa, inicializa 3 matrizes tridimensionais, uma para as distâncias mínimas, outra para armazenar o ponto anterior de cada estado e uma terceira para lembrar a direção de onde viemos. No algoritmo, cada estado é definido por linha, coluna e direção de chegada. Usando uma period quick cell state, extraímos repetidamente o estado de menor custo acumulado e ignoramos os estados que chegarem com custo superior ao já registrado. E exploramos até 4 transições. Manter a direção, custo 1, ou virar para qualquer outra, custo 3. Quando alcançamos a célula de destino em alguma direção, identificamos qual delas tem o menor custo final e remontamos toda a rota usando as matrizes de anterior, produzindo um objeto trecho-resultado, com a lista de pontos visitados e o combustível gasto naquele trecho. Depois de processar todos os trechos em sequência, solve_full_route devolve um único solver result, que contém a rota completa, concatenação de todos os pontos, o custo de cada trecho e o total acumulado, e a lista de quais portos não puderam ser alcançados, se houver. Com o resultado do solver em mãos, a aplicação avança para a interface gráfica, implementada pela classe Viking_Routes, que herda de JFrame. Na construção da janela, um Route Panel, painel personalizado, é colocado dentro de um JScrewPane, permitindo rolagem em mapas grandes. Define-se um cell size fixo, por exemplo, 9 pixels, e o número de linhas e colunas do mapa é usado para calcular o tamanho total do painel, garantindo que cada célula ocupe um quadrado perfeito. A interface adiciona 2 botões, anterior e próximo, além de um JLabel com informações. Esses elementos eles têm ouvintes que atualizam o trecho exibido, o título da janela e os dados mostrados, como combustível gasto e portos não visitados. Quando o Swing precisa redesenhar o painel, ele chama o método PaneComponentGraphG do Route Panel. Se a escala estiver zerada, se for a primeira renderização ou redimensionamento, ela é recalculada. O método percorre a matriz com 2 loops alinhados, pintando cada célula de azul claro para água ou cinza escuro, o obstáculo, com bordas pretas finas. Em seguida, os portos são desenhados em amarelo, com seus números centralizados e em negrito. Por fim, é desenhada uma linha vermelha mais grossa, ligando os pontos da rota atual, conforme indicado no Solver Result. Assim, o sistema separa claramente a lógica de cálculo de apresentação gráfica, facilitando manutenção, testes unitários e futuras melhorias na interface sem afetar o funcionamento da solução. Uma análise geral dos casos de teste dos mapas é que, às vezes, independente se tiver um porto não visitado ou 2, o consumo aumenta, já pelo fato de a rota ser muito longa. Ou seja, o que influencia no consumo total dos combustíveis é se a rota for muito longa e se tiver portos que são inalcançáveis. Ou, simplesmente, de a rota ser muito longa também vai ocasionar do total de combustível ser muito alto, como no mapa 800. Aqui, vemos a rota completa do mapa 30, onde a rota 1 e 2, a rota 3 e 2, a rota 3 e 4, a rota 5 e 4, a rota 6 e 5, a rota 8 e 6, a rota 8 e 9, a rota 1 e 9. Rota completa, mapa 100. Rota 1 e 2, rota 2 e 4, rota 4 e 5, rota 5 e 6, rota 6 e 7, rota 7 e 8, rota 8 e 1. E agora a rota completa do mapa 200. Rota 1 e 2, rota 2 e 3, rota 3 e 4, rota 4 e 5, rota 5 e 6, rota 6 e 7, rota 7 e 8, rota 8 e 1. Complexidade. A complexidade do algoritmo é OM log M, onde M representa o número total de células navegáveis no mapa, linhas versus colunas. Essa complexidade surge da aplicação do algoritmo de Dijkstra, que é executado para cada segmento da rota, de um ponto a outro. Considerando que a rota completa envolve um número constante de chamadas, a Short Test Path corresponde a um número de portos que é pequeno e fixo, não dependendo do tamanho do mapa. A complexidade total do algoritmo é dominada por essas chamadas. Portanto, a complexidade geral do sistema é OM log M, onde M é o número de células do mapa. Então, apesar de o solver demonstrar robustez em diversas configurações de grid, identificamos pontos que podem ser aprimorados. Em alguns mapas, a visualização do mapa em si ficou muito difícil. Além dessa perspectiva de evolução, concluímos um sistema que, a partir de mapas textuais, contendo obstáculos e portos, constrói um grafo direcional e aplica Dijkstra, adaptado para penalizar mudanças de rumo, determinando a rota mais otimizável e o retorno, mesmo quando alguns portos são inacessíveis. A implementação Java Swing, com uma escala dinâmica, foi capaz de renderizar qualquer dimensão de mapa inteiramente na janela. Nesse processo, aprendemos a separar de forma clara a lógica de cálculo, ou seja, a classe Viking Solver, da apresentação gráfica, que é a classe Viking Routes.
e analisar diferentes formas de melhorar a visualização do mapa.